para ele começar. João, consegues ouvir-nos? Bom dia. Ele não me está a ouvir. Quem é que está a falar com ele? Quem é que pode escrever no chat? Bom dia, estás bom? Muito bem. Então, desculpa lá acordarmos-te a esta hora, mas íamos pedir para começares a falar. Podes começar, João. Bom dia. É um prazer ter-te aqui. Olá, bom dia a todos. Eu acho que as nossas duas direções não foram mais que uma continuação daquilo que nós tínhamos começado em 2015, 2017 e que agora se continua com a atual direção. Aquilo que nós encontramos em 2015, 2017 foi que nós tivemos alguns pontos que eram importantes para nós. Foi reorganizar a PIC do ponto de vista administrativo e do ponto de vista financeiro. Nós criámos um grupo de uns centros de cursos, portanto nós começamos a olhar para a PIC de uma forma diferente. Portanto, claramente, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista financeiro, houve uma mudança quando nós começámos o projeto da PIC em 2015 e que se prolongou desde então. Portanto, a primeira coisa foi de facto organizar a PIC nestes termos. Depois nós tivemos que perceber que a PIC tinha que crescer. Portanto, quando começámos não tínhamos 200 sócios, agora quase temos 500 sócios. Portanto, era um papel importante ter muita gente dentro do grupo, essencialmente estender aos jovens e estamos aí também aos técnicos, aos enfermeiros. Portanto, era uma coisa boa para criarmos volume e criarmos, digamos, que termos massa crítica dentro da associação. E outro ponto importante dentro desta temática foi a aproximação. A PIC começou a ser muito inclusiva e eu acho que basta ver aquilo que se passa nas reuniões anuais, aquilo que se passa nos dias do laboratório. De facto, as pessoas conhecem-se melhor. Nas reuniões anuais nós temos alguma tranquilidade, as pessoas há um certo respeito e que antigamente havia algumas brigas. Portanto, eu acho que a PIC hoje é uma associação inclusiva e isso é uma das coisas que é muito importante. Por outro lado, também nós trouxemos e apostámos muito nos jovens. Era uma coisa importante ter o futuro e segurar o futuro, que o futuro é para eles, e trouxemos muita gente jovem para dentro com uma qualidade muito boa e que nos faz, de facto, estar descansados relativamente ao futuro. Infelizmente, apostámos em 2018 em fazer uma reunião técnica dos enfermeiros. Nós temos que fazer um caminho longo ainda para percorrer, mas não tenho dúvida nenhuma que nós precisamos dos técnicos dos enfermeiros dentro da associação, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Portanto, esse é uma única que eu acho que nós temos que trabalhar e temos que fazer algo melhor. É muito importante também mostrar aquilo que nós fazemos e apostamos na comunicação. A comunicação tem um papel muito importante por qualquer associação. Se não se der a conhecer, se não se mostrar, as pessoas não se sabem o que eles fazem. Portanto, a comunicação para nós é um ponto importante. Quando vamos para fora, eu acho que foi uma prioridade que nós tivemos, foi internacionalizar a PIC. Primeiro, dentro da nossa associação-mãe, que é a IPCA, nós fizemos um contínuo desde 2015 e eu acho que é notável que todos os anos nós tivemos o presidente da IPCA na nossa reunião. Isto não é fácil. Ter o presidente da IPCA quer dizer que se fez network, se criou amizade, que criou confiança mútua e daí os resultados que nós tivemos. É bom lembrar que em 2020, 2002, no board da IPCA, nós tivemos 3 portugueses e tivemos 15 ou 16 pessoas nas comissões, o que é de facto bem notório da importância que faz todo este network, toda esta amizade e depois desta cooperação que a PIC desenvolveu internacionalmente, que é a IPCA. E é algo que nós devemos continuar a insistir, porque é fundamental que nós tenhamos essa ligação com a Europa. Também a PIC a nível internacional, acho que é muito importante e infelizmente a pandemia cortou um pouco a ligação que nós tínhamos com a Itália e com a Espanha. Correu muito bem. Nós penso que hoje estar representado na GISA e estar representado na Sociedade Espanhola que já estávamos é sempre difícil trabalhar com a Espanha, mas foi muito importante. E também com a Sociedade Brasileira de Casos de Intervenção. De facto, fizemos coisas em parceria que foram muito interessantes e que acho que devem ser mantidas para o futuro. Relativamente àquilo que são os projetos neste momento para o futuro, eu acho que há 2 ou 3 coisas que são importantes. Penso que por uma coisa é que nós temos de definir como é que vamos ter a nossa relação com a indústria relativamente da organização financeira da PIC. A PIC não pode estar sempre numa situação quase que andamos a pedir, entre aspas.
Portanto, tem que haver, este trabalho era para ter sido feito antes da pandemia, mas infelizmente a pandemia fez com que nós não pudéssemos, digamos que, refletir sobre este ponto. Mas acho que é algo que nós temos que fazer para que possamos estar descansados e conseguir fazer uma reunião e fazer um evento sem termos que andar com stress ao lado. Outro ponto que é importante, e penso que, voltando um pouco àquilo que é a nossa realidade nacional, é a importância da reunião anual. Penso que nós fizemos excelentes reuniões anuais, tivemos pessoas que nos presentearam com a sua presença e com os quais nós os reconhecemos dentro da nossa associação. Acho que é uma coisa importante também, eles conhecerem qual é a nossa realidade, e eu acho que este caminho das reuniões anuais tem sido de facto muito bom, como também as VAP para a PIC tem sido de facto um sucesso e temos tido cada vez mais. Neste momento, acho que nós temos dois desafios relativamente àquilo que é a PIC lá fora. Um é com o TCP. Eu estive com o Juan Granada em 2019 no Solácio e tivemos a falar de várias possibilidades de cooperação, mas aqui também a pandemia nos afastou, e também o facto da Elizabeth Buck ter saído do CRF e ter ido para o SCAI fez com que realmente nós perdêssemos alguma influência aqui no TCP. Mas é algo que nós devemos voltar a falar. Se for preciso, tenho em contacto do Juan Granada. Acho que é importante. Este ano Portugal não teve ninguém na faculdade do TCT. Acho que isto não faz qualquer sentido. Portanto, é algo que nós temos que trabalhar com alguma tranquilidade. A mesma coisa se deve ao PCR, porque acho que o PCR é o nosso curso, é o curso da Europa, e portanto acho que também nós aí tentamos fazer alguma coisa, mas eu acho que ainda temos que fazer alguma coisa para de facto ter mais pessoas na faculty, essencialmente as pessoas jovens, para que de facto consigamos assegurar o futuro e a nossa ligação ao BCL. E é isto. João, muito obrigado. Eu não sei se vais conseguir ficar ligado mais algum tempo e ouvir... Claro, não, vou ficar ligado ao... Sim, ótimo, obrigado. E assim podemos discutir mais um pouco no final. Então eu passaria a palavra ao Hélder Pereira, que nos vai dar a sua visão sobre o trajeto da APIC e os desafios futuros. Obrigado. Ora, quando o Eduardo pediu para falar sobre a APIC, isto foi enfim, resolvi ao baú e tentar um bocadinho recordar o que tinha aqui no início deste milênio. Como é que nós começámos, alguns slides que, portanto, porque antes, penso que ele convidou, porque enfim, fui secretário e presidente da APIC em 2011 e 2015, mas tive outras funções entre 2002 e 2005 no grupo de estudos. E é interessante, agora tenho estado aqui a ouvir, nomeadamente há bocadinho, depois tive que cortar uma palavra para fazer a votação, porque ia falar sobre aquela reunião. Ficou naquele slide. Calma, desculpa. Mas agora vou voltar a isto. E é interessante olhar para o que... Eu não sou de vinganças, mas sou de lembranças. Exatamente. É interessante nós verificar... É assim, há bocadinho está ali o discurso do Bruno e enfim, parece que a APIC começou em 2015, o que foi feito, não sei o quê. Isto é um legado de muito. E quando cheguei ao grupo de estudos, já havia um legado de pessoas que tinham pensado que deviam estar reunidos, devíamos discutir os assuntos em conjunto, e foi sempre melhorando. E cada um vai acrescentando. Isso é
é a grande virtude da nossa associação e daquilo que tem sido feito. E, portanto, isto é uma construção. Vamos voltar, então, a começar no início, quando peguei no grupo de estudos, já havia alguns elefantes dentro da sala, e na altura eram estes quatro. Era a subespecialidade, que hoje em dia nós temos acesso à subespecialidade, mas ela expôs-se muito. Era a associação profissional, que a associação profissional significava a APIC, nessa altura já se falava em associação, aliás, porque a APAP surgiu, eles associaram-se muito antes de nós. Aliás, os nossos estatutos são praticamente copy-paste dos estatutos da APAP. Era o problema das radiações, o problema da formação das radiações, e este problema continua, e é um problema que acho que temos, não estamos a ligar muito. Nós trabalhamos mais com radiações, expomos mais as radiações, temos mais tempo junto às radiações, e não temos a mesma acreditação, ou que seja, que tenha os mais registros dos dentistas. Não pode ser. Isto é uma situação que, junto à Ordem dos Médicos, tem que ser ultrapassada. E era o Registro Nacional de Casos de Intervenção, que na altura estava a começar, e portanto, isto é, estes slides são da altura, era a compatibilidade entre as bases de dados, o follow-up do ano e as consultas ao registro. E são coisas que na altura nos pareciam importantes, que há menos importantes. Queríamos criar um núcleo de avaliação económica, um núcleo de avaliação de qualidade, um clube de ecografia intravascular, que era o que havia na altura, o AIVOS, e ter uma página de internet. Portanto, não havia, e havia a missão de o grupo ter essa página. E propunhamos fazer um curso de complicações, um curso de AIVOS e de QCA para técnicos, um curso de verificações, e aqui tem inquérito, de alguma maneira, o que este inquérito fizemos hoje, perguntar também à comunidade da casa de intervenção se faria sentido e se era intenção nós entrarmos dentro da área fora do coração, não propriamente na estrutural, mas neste caso era mais o tratamento das renais e da doença vascular periférica e das carótidas. Inquérito esse que eu penso que acabou por não acontecer. Havia também a missão de participarmos no EuroPCR, a participação no Congresso da Sociedade Espanhola e da Sociedade Espanhola de Cardiologia e uma reunião com a Associação de Hemodinâmica da Cardio de Intervenção. A subespecialidade foi um problema, porque durante muitos anos, até sempre, o que é que são os subespecialistas, não sei, 2009 talvez, não sei, mas isto era um assunto que estava nas nossas mãos, estava nas mãos de quem estava dentro da Ordem dos Médicos, e que foram anos e anos que não mudou para trás nem para a frente, porque eu penso que o Manuel depois deu um grande empurrão nisto, estava envolvido nisto, penso eu, portanto, quando eu me lembro, isto era uma carta, por exemplo, dirigidas às pessoas do grupo de estudos, quase a pedir desculpa por isto andar para a frente, apesar de não ser um problema da sociedade. Nessa altura também o Zé Batista, isto é por exemplo na reunião do Tomar, pediram ao Zé Batista, portanto, quais eram as ideias na altura para uma associação e qual era o papel de uma associação dentro da cardiologia de intervenção. E a história da proteção de radiações, também nessa altura com o professor Vitor Gil e com o Luís de Rosário, portanto também a tentarmos andar com o espaço para a frente, que está exatamente na estaca zero, como estava na altura. O grande problema logo foi o registro. Há bocadinho puseste este slide, porque o passo que foi dado em termos de registro foi um passo gigante. Nesta altura, em 2004, discutia-se praticamente, havia uma desconfiança enorme do registro nacional, porque as pessoas achavam que, vendo o registro nacional, estavam a perder dados, estavam-se a expor, e nesta reunião tivemos uma excelente oportunidade de avançar muito. Pedi ao Marcelo Guido para vir cá a Portugal, ele esteve na reunião, e ficámos praticamente na mesma, mas apesar de tudo, em pouco tempo conseguiu-se todos os centros de segurança. Isso de facto foi um passo muito importante. Outro aspecto importante, está só a ouvir, tem tido a noção
Um aspecto agora pessoal meu, que era que dá uma preocupação, depois o Stand for Life veio ajudar, que era em termos de fazer o que nós fazemos, fazer bem feito e sermos mais efetivos. E de facto, na altura desenvolvemos até na área da qualidade e da gestão de risco dos tempos da geopatia primária, quando surgiu o Stand for Life, pareceu que fazia sentido enganar por aí, pareceu-me que era as coisas concretizaram-se, portanto, muitas delas, a presença do professor Marco cá em Portugal nas complicações, o curso de AIVS, aquilo que há bocadinho o Bruno falou em termos de curso para técnicos e enfermeiros, fizemos um curso para AIVS nessa altura, só técnicos e enfermeiros, vocações, etc. Eu não tinha muitas fotografias, não trouxe muitas, trouxe esta aqui, em relação ao Pedro Canas, por dois motivos, que sabem, outro porque foi o Pedro que teve um mandato dele no grupo de estudos que se concretizou à PIC, foi o que os estudos, foi a votação e depois que o desenvolveu à PIC, e por outro lado também para de alguma maneira transmitir que os protagonistas da altura eram estes, que hoje já nenhum deles já está propriamente como ativo em termos de estar aqui presente, mas dentro de alguns anos serão que os mais novos também não estão aqui, porque aqui estão pessoas mais ligadas às direções dos laboratórios, mas de qualquer das formas dizer que a minha percepção é de que isto é uma continuidade e que cada um vai acrescentando algo, isso é que é importante, e claramente que as direções que vêm a seguir têm que fazer melhor, porque é o normal, e é isso que todos nós esperamos, e nunca passar pela cabeça que a seguir a nós é um dilúvio. Portanto, isso é um aspecto. Outro aspecto importante é que muitas das coisas ao longo, olhando para o percurso, coisas pareciam quase impossíveis, nomeadamente aquela história do registro. Houve uma altura que me pareceu que o registro era quase impossível. O professor Seabra Gomes, que era uma pessoa de visão, como todos sabem, tinha um peso enorme na cardiologia, mas ele teve uma grande dificuldade em conseguir que o registro abarcasse nos vários centros, uma dificuldade enorme. Os centros cateriam rapidamente, os outros não. Ainda hoje, o cardiobase, que eu acho que é um instrumento extraordinário, em muitos centros, na altura não entrou. E eram os principais, era o São João, era a Santa Marta, era Gaia, por exemplo, não entrou. Santa Maria acho que entrou logo no início. Não sei. Mais ou menos, já não estava lá. Mas os grandes hospitais foram os que tiveram mais dificuldade e estavam mais reticentes a entrar. E conseguiram entrar, e hoje em dia todos entram, hoje estamos a discutir a qualidade do registro. Só para acabar, mais para a visão, eu penso que neste momento, eu dizia há bocadinho, neste momento que de alguma maneira temos alguma oportunidade de olhar para o registro e fazer alguma coisa, nomeadamente na próxima direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, estou eu, está o Eduardo, está o Manuel, temos a obrigação de conseguir encontrar soluções para o registro de qualidade. E é um dos pontos que eu faço questão de, quando terminar, que seja francamente melhor. Não será perfeito, mas francamente melhor, porque se consegue. É o bocadinho que o Rui diz que falta para a maratona. Falta muito pouco. E quem tem experiência de estar em reuniões internacionais verifica os missings, a falta de qualidade, mesmo o solitário, tem muitos missings. Quando nós vamos ver um artigo comunicado por eles, depois vamos ver os anexos, há montes de missings, de facto, e isso aí, nós, por mal dos outros, nós queremos ser mesmo muito bons. E isso, Manel, Eduardo e eu, temos a obrigação, são um peso pesado dentro da direção da sociedade, temos a obrigação de pegar nisto, levar isto a sério e convencer as pessoas que isto é importante e que é uma das poucas coisas que nós temos, porque nós somos um país pequeno, não temos dinheiro para investir em sites autorizados, não temos muitas coisas. Agora, se nós conseguirmos publicar com muita qualidade, e por isso é que eu digo que não, publicar, o registro não tem mais publicações, porque eu às vezes pensei em fazer uma coisa, depois vai-se ver ter muitos erros e nós estamos a um trabalho. Não é honesto, e acho que não sermos honestos cientificamente é a pior coisa. Portanto, queria que ao fim daqui a 2 anos, 2 anos e meio,
facto a cardiologia de intervenção em Portugal tenha um registro de muita qualidade e é uma maneira de sermos alguma coisa. Então, muito obrigado. É uma excelente apresentação. Eu acho que é importante olharmos para o passado e perceber que ao longo de 20 anos as preocupações foram semelhantes. Eu ia pedir que se colocasse novamente o João Silveira, que se conseguisse projetar e ligar o som para que ele pudesse participar. Mas iria desde já desafiar o Rui a partilhar a sua experiência e partilhar aquilo que é a visão dele de futuro. Quais são os obstáculos ou quais são as oportunidades que nós temos pela frente e como é que as devemos encarar. Eu acho que a conversa seria muito longa e nós já estamos aqui a tarde toda de ontem e hoje de manhã, portanto eu vou centrar em coisas que eu penso que são as mais importantes. Mas não deixe de dizer, primeiro, com enorme prazer, todos nós sabemos que estamos aqui sentados porque temos uma APIC que nestes 20 anos progrediu e tem coisas que são fantásticas. E tem duas coisas que são muito importantes. Apesar de faltarem 100 metros, o registro é uma delas, claramente. E a segunda é a reunião anual. São as duas grandes coisas que nós fazemos aqui na APIC e acho que essas duas, todos nós nos vemos na reunião anual, gostamos de lá estar, é uma reunião que tem uma qualidade fantástica, conseguimos ter mesas muito interessantes e que servem para também fazermos o nosso networking internacional. Portanto, essas duas coisas são os dois grandes achievements que nós conseguimos fazer para a APIC, eu acho que isso é importante salientar. Desafios, eu diria que são principalmente 3. O primeiro tem a ver com a sustentabilidade. A APIC, neste momento, tem uma relação, ou tem uma fonte de financiamento que tem sido a mesma de sempre e que futuramente, mais tarde ou mais cedo, vai mudando e é talvez um desses esgotos que é a indústria. E, portanto, nós hoje discutimos uma fonte de financiamento alternativa, entre aspas, não é bem alternativa, continua a ser indústria, mas é uma forma diferente e, portanto, a sustentabilidade é uma das questões fulcrais da APIC. Como é que nós vamos conseguir ter budget e recrutar financiamento, portanto. A segunda coisa são publicações. Nós até agora, depois de tanto trabalho, 20 anos, quando se olham para 14 ou 15 publicações, é quase uma vergonha olhar para aquilo, entre aspas. Nós sentimos tanto trabalho que temos e depois no final a montanha acaba por parir um rato e, portanto, eu penso que aí temos claramente a necessidade que o registro se torne sumarento e seja bem exprimido para dar coisa. E, finalmente, o terceiro ponto é o nosso papel como moderadores entre a indústria e a tutela. Como é óbvio que nós trabalhamos com dispositivos, a indústria de dispositivos é crucial, sem ela nós não estávamos aqui, nós podemos querer ignorar ou não, e a forma como nos relacionamos com a indústria, ou como fazemos a parceria com a indústria, é isso que eu quero dizer, tem que ter uma visão que não é chegar ali todos os anos, pegar e fazer uma reunião, pedir um budget para este, depois para aquilo, temos de ter um projeto a médio e longo prazo com eles para fazer um percurso, porque senão mais tarde ou mais cedo sujeitamos a de facto não tenhamos grande sustentabilidade. E pronto, basicamente são essas 3 coisas: publicações, sustentabilidade e a nossa relação com a indústria, são os 3 pontos que eu apontava. Temos muitas coisas boas e acho que é importante salientar isso e o facto de estarmos aqui todos, uma coisa que não falamos assim, mas eu acho que é importante e acho que já todos verbalizámos um pouco, é que neste momento o ambiente na nossa comunidade é um ambiente tranquilo, colaborante, criativo, construtivo, e nós já vivemos tempos em que isto não era assim. Nós estamos aqui todos sentados, somos competidores em vários aspectos, somos complementares noutros, mas a verdade é que nós nos conseguimos sentar à mesma mesa e discutir ideias e de concordar e discordar, que é uma coisa fundamental, que é um espaço que foi conquistado por todos os que aqui estão e pela forma como hoje em dia nós conseguimos trabalhar e a forma como conseguimos ver o mundo sem ser sob a luz de um hospital A, B ou C ou da pessoa Z ou Y. Rui, muito obrigado. Eu gostava de alargar a discussão e desafiava já os mais novos a participarem nesta discussão e desafiava ao Carlos para que partilhasse a sua perspectiva sobre aquilo que pode ser o futuro da APIC.
eu acho que pode ser... Tive que ligar o microfone. Já está a funcionar. Já. O que é que eu acho que pode ser a APIC no futuro? Em primeiro lugar, é continuarmos a estabelecer estes laços que temos uns com os outros, de espírito construtivo. Em segundo lugar, eu volto a bater um bocadinho na mesma tecla que falei há pouco. Eu acho que é transformarmos o registro nacional em produção científica de qualidade. Acho que isso, até a nível internacional, nos pode catapultar e é muito, muito importante. Acho que é a nossa mais-valia. As reuniões são muito importantes, a reunião anual, a VAPA APIC, o The Etiquette Lab, são tudo coisas que nos fortalecem a nível nacional, mas a nível internacional falta-nos ter alguma projeção. Pronto, já temos vários elementos nas sociedades, mas acho que nos falta ter alguma projeção científica, por exemplo, que Espanha tem, e não tem um registro como o nosso, mas conseguem juntar-se e ter muita produção científica, e acho que isso será o principal desafio. Rita, também desafiavam. O que é que tu achas que pode ser a PIC? Destes temas que falámos todos ao longo destes dias, o que é que te parece mais importante? Onde é que vamos ter os principais obstáculos? Eu sou da opinião do Carlos. Eu acho que o principal desafio e onde vamos provavelmente soar mais é ao nível do registro. Foi interessante porque o Eduardo, no início, quando delineámos aqui o programa, o Eduardo disse-me, o primeiro dia vai ser assim um bocadinho discutido, debatido, vai ser difícil, mas depois o segundo dia é tranquilo, Rita, o segundo dia vai correr e vai ser calmo. E realmente foi o oposto, e isso foi muito interessante. Portanto, na intervenção valvular, que era aquilo que eu achava que ia ser mais controverso, pareceu-me haver um certo caminho unânime, com muitas... como é que posso dizer? Portanto, parece que estamos todos um bocadinho a caminhar na mesma visão, e isso achei muito positivo. Mas depois o segundo dia foi mais debatido, e eu acho sinceramente que nós temos que publicar. Se nós não publicarmos, não vamos ter visibilidade, porque é interessante perceber que quando nós começamos a publicar, começam-nos a convidar para task forces europeias e coisas internacionais, porque é isso que dá visibilidade. Obviamente que entrar também no board dos grupos de estudos da EAPCI também é muito importante, sermos convidados para reuniões internacionais é importante, mas se não publicarmos, acho que falta essa parte, e para isso é preciso melhorar o registro. Pronto. Obrigado, Rita. E mais algum comentário, alguma questão? Pedro? Nós estávamos a discutir a propósito daquela mesa da Via Verde, A discussão da Via Verde, e se devíamos entrar por aí. E o Mandela até comentou que achava que não, porque nós somos uma sociedade científica. Eu, por acaso, fui ver aqui os estatutos e como é que a gente se apresenta no site da APIC, porque nós temos essa vertente que é indiscutível, a parte científica, a formação, a reunião anual, os registros, essa parte toda é indiscutível, mas eu acho que nós somos uma associação. Nós temos a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que também tem objetivos comuns, mas nós também somos uma associação, e como somos uma associação, acho que também devemos, no futuro, cada vez mais nos preocuparmos com a defesa dos profissionais e aquelas questões da radiação, como o Helder falou, a questão também da qualidade do nosso trabalho, porque senão, de facto, temos o risco no futuro, como também ontem foi comentado, isto ser uma área que é pouco interessante e ninguém dar continuidade a isto. Portanto, nós temos a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que tem determinados objetivos, e a nossa associação, acho que além da parte científica, tem também a questão da defesa dos profissionais, que eu acho que a gente deve entrar um bocado por aí sem vergonha, sem medo. Realmente não está aqui na nossa apresentação, porque a frase que nos apresenta no site diz que a APIC tem por finalidade o estudo, investigação e promoção de outras atividades científicas no âmbito de aspectos médicos, cirúrgicos, tecnológicos e organizacionais da intervenção cardiovascular. Pronto, nós não vamos declarar diretamente que estamos a defender os profissionais, mas acho que isso é uma área que devíamos desenvolver. A sociedade não pode fazer, porque é uma... Claro, certo, a cardiologia já tem essa parte. A APIC também é, mas pode, com uma linguagem do interesse do doente, da continuidade, pode fazê-lo. Aliás, tanto quanto me lembro, quando foi... Não é uma sociedade
Não é um sindicato, claro. Está integrado dentro de uma cidade de Descarga. Mas pode desenvolver essa vertente. Fala aqui só. Ela é subordinada dos estatutos. Uma sociedade científica, e aliás, tu viste ontem como é que o Pedro Santos estava pezinhos de lã a tentar falar disso. Porquê? Porque é completamente verdade a reivindicação estruturada do horário e condições de trabalho a não ser sindicatos. Os sindicatos não só têm o direito, como eles exigem esse direito e têm esse direito. Portanto, qualquer outra sociedade que entre nesse campo, os sindicatos, mas é preciso ter muito cuidado. E a gente não deve confundir as coisas, porque se a PIC começa a defender os honorários e as condições de trabalho, então, peraí, é uma sociedade científica que a sociedade científica isso não tem fim lucrativo. Mas ao fazer isso vai fazê-lo sobre o umbrella, sobre o guarda-chuva, A acessibilidade dos doentes a acessibilidade da continuidade dos bons cuidados, porque evidentemente não há almoços grátis. Se começar a... melhorar essas condições de trabalho, depois os doentes não têm que ir esperar. Gostava também só de fazer um comentário neste ponto. Eu concordo totalmente contigo em relação a isto. Eu sei que a APIC é feita para publicações e colaborações e para nos conhecermos a todos e para fazer este tipo de reuniões para nos darmos todos bem, mas também a defesa dos profissionais, uma vez que o nosso tratamento do doente também depende da nossa motivação, não é? Ter um monte de profissionais desmotivados também não é solução, porque eu acho que isso também vai agravar... Parte da missão da APIC está lá. Mas eu acho que não poderia, a PIC não tem que se responsabilizar por isto, mas podia, por exemplo, servir de ponte para os sindicatos, ok? Em nome de todos, ok? Não tomar propriamente uma decisão, mas servir de ponte para os sindicatos para nós conseguirmos fazer uma ação conjunta, porque é isso que estamos todos aqui a decidir conjuntamente o que é melhor. Uma associação para fins comerciais. Podes fazer. Agora, não podes apropriar-te de uma sociedade científica que tem estatutos próprios para fazer um objeto que não é cada. Mas acho que, por exemplo, podemos escrever um documento de opinião e isso servir de ponto para os sindicatos. Para pedir um parecer jurídico aos sindicatos. Pessoal ao conjunto. Uma vez que somos todos um conjunto de pessoas, todos concordarmos. Quer dizer que toda a discussão ontem sobre a questão dos pagamentos de coronário versus angioscopia cerebral não fez qualquer sentido. Não é a nossa linha. Tu viste como é que o Pedro Alexandre falou, mas eu não disse nada, hein? Bom, agora repara só. Ele sugeriu foi metermos os sindicatos nisto e eu concordo totalmente. Agora, posições conjuntas, Desculpem lá. podemos Agora, como moderador, desculpem lá, nós vamos, isto foi o tema de ontem. Nós vamos avançar no tema de hoje. Eu acho que ontem ficou claro que temos interesse, entre nós perguntámos se temos interesse neste assunto. Ficou claro que temos de ter uma estratégia inteligente como associação, que é fazer o que nós queremos através de uma cuidadosa acreditação e treino. Isso é a forma de conseguirmos validar os nossos honorários e defendermos no futuro. É ter, sermos nós os portas de standard, quem é que pode ser, e isso é que leva a que os honorários sejam preservados. E eu fiquei com a noção que, não podendo nós mexer nisto, nós podemos perfeitamente procurar dialogar e ter reuniões com os sindicatos para eles nos defenderem. E os sindicatos vão nos defender. Mas nós podemos, como a APIC, pedir uma reunião com os sindicatos para inventar. Tem um grupo de trabalho que faz essa ligação. Nós não vamos ser a fazer, mas vamos falar com quem nos defende. O André Luz, alguém perguntou aqui, disse, vemos quem é que está sindicalizado, se temos um número de pessoas suficiente, é uma pergunta que temos de fazer. A APIC, quantos de vocês é que são sindicalizados? Eu, por exemplo, posso perguntar, quem é que é sindicalizado aqui? Levanta o braço. Não é assim tão mal. Já temos aqui, estás a ver, Pedro, então e tu, não é? Vamos avançar. Então, eu agradeço ao João. João, muito obrigado. Boa viagem de regresso a Portugal. Muito obrigado pelo esforço de participares à distância. Vamos mudar para o segundo tema desta ação. Eu ia pedir só ajuda à Patrícia para conseguir ligar aqui o PC. Sim. Um dos compromissos que assumimos com os patrocinadores do evento foi que... Não,
mas eu vou já ler daqui e vou passar o microfone. Nós vamos endereçar as perguntas da indústria a cada a algumas pessoas em particular e depois, se for preciso, discutimos. A primeira, eu vou perguntar aqui, tínhamos já aqui, vou pedir a opinião do Manel, que é esta. Não, é por causa dos microfones, então agora tenho medo aqui. Eu não consigo ver daí do fundo. A pergunta, não, esta era esta, desculpa lá que tínhamos decidido, não, era outra, pois. Outra. É esta? Sim, é essa. Eu posso colocar, então aqui a questão, só para enquadrar. Com este microfone não funciona, não sei o que eu estava a lembrar. Só para enquadrar, não conseguimos colocar este microfone a funcionar. Já pedi ajuda para virem substituir. Bom, então ficamos aqui. Então aqui a questão, só para enquadrar, nós vamos agora discutir alguns temas que a indústria considera relevantes. Portanto, eles não estão presentes, nós iremos dar feedback de uma forma genérica. Portanto, não temos... A primeira... E, portanto, o que nós vamos aqui debater será partilhado, mas sem que a opinião de cada um seja identificada. Este foi o tema mais recorrente. Várias empresas falaram neste tema, que tem a ver com a diminuição significativa do número de procedimentos coronários. O que nos foi transmitido é que o volume que nós temos em 2022 está sensível, está abaixo de 2019, está semelhante àquilo que foi 2020, que foi o ano da pandemia. 2021 até foi melhor. E isto parece não ter acontecido em Espanha. Em Itália parece haver um fenómeno semelhante. E eles gostariam de perceber a gênese deste decréscimo. E é essa a questão, é isso que eu pedia já ao Hélder para nos dar a sua opinião. Olha, desculpa, bom, isto é um dado factual, certo? Factual. Sim. Não, isto é factual. É factual enquanto? É de 5, 10 ou 15%? É para aí 20%. Ou seja, nós temos ideias para... Vamos ver. Mas vamos pôr um intervalo de confiança de 10 a 20%. Há um total nacional de quantos? 10 a 20%? Okay. Nós fazemos em Portugal cerca de 13 ou 14 mil angioplastias por ano. Portanto, estás a baixar 1000 por 1000. Bom, eu penso que há um motivo, que é a evidência que tem sido publicada nos últimos anos em relação à doença coronária crónica, que, de alguma maneira, tem influenciado quer os casos de clínicos e até nós próprios, de que toda a gente conhece, estima, etc. Penso que aí haverá algum aspecto. Outro, possivelmente, também, a entrada para o diagnóstico, isto talvez com mais importância, para o diagnóstico da cardiopatia isquémica, neste momento é uma entrada de anatómica, sobretudo, com TAC, e, portanto, os doentes acabam por não entrar, porque penso eu que havia muito mais falsos positivos, chamamos assim, em relação à por exemplo, à scintigrafia e às provas de esforço, porque em relação ao TAC. Isso vai fazer com que menos doentes são referenciados e alguns doentes que eram referenciados com lesões intermédias ou lesões, enfim, que vinham com uma scintigrafia, por exemplo, positiva, também eram tratados. Isso será uma fatia mais pequena, mas terá alguma importância. Por outro lado, os centros de grande volume são os centros também que estão dedicados à estrutural. E claramente isso também tem impacto na atividade global. Portanto, os centros que tinham um volume de angioplastias de 1000 e tal são os que fazem TAV e os laboratórios estão ocupados e seguramente que também a lista de espera e enfim. E mesmo próprios operadores sénior que realizam as coisas mais complexas também estão muito virados para a estrutural e possivelmente ficará uma franja de casos de intervenção com menos experiência e também há alguns doentes muito complicados que realmente não os vão tratar. Isto será assim os três. De repente não estava à espera da pergunta. Achas que a utilização das técnicas de fisiologia coronária pode também explicar isto? Eu acho que não. As técnicas de utilização da fisiologia coronária são muito baixas no nosso país. Portanto, penso que poderá ter alguma influência, mas muito será pequena.
Penso que não. Alguém acha diferente? Mas dá para fazer uma análise pelos selos que têm estrutural ou não, acho claramente diferente. E de acordo com a taxa de utilização. Não estou a perceber a tua opinião. Eu não estou nada de acordo com ela, mas isso também é pontual. Não estou nada de acordo, porque nós em Beia temos 30% de utilização de fisiologia, diminuímos a angioplastia em cerca de 105%. 30%. E temos outro problema. E temos outro problema que me parece importante. Passar para ti. Se vocês estiverem todos de acordo, só saber que cada um de nós em 2021 quanto é que baixa. Só para ter uma noção do que é que se passou. Acho que não baixava. Você não baixava? Mas há aqui. Não. Deixa-me só terminar. Posso dar uma realidade? Deixa-me só aqui acabar só uma coisa, depois passamos para o seguinte, porque aquilo que o Helder falou tem razão na parte da primeira, a questão da evidência científica da doença coronária, da diminuição da utilização de tratamento médico, enfim, tudo o resto que há académico. Mas há aqui a questão de fisiologia, que alguns centros, como o meu, têm importância severa na diminuição e na racionalização do número de angioplastias, e depois temos as questões estruturais todas do SNS e da forma como está montado e das motivações. E assim, todos nós temos problemas em conseguir fazer prevenção ambulatória, em ter capacidades logísticas de os chamar, enfim, as equipas estão demasiadamente estimuladas. Assim, fora dos grandes centros, os periféricos também têm este problema, porque há problemas também a nível estrutural, no meu entender, e nós também nos ensinaria, em conseguir chamar mais doentes e ter mais relações com o É pior agora do que era. Era pior para mim, é pior agora, neste momento. Uma pergunta para eu fiquei com. Mas deixa-me A pandemia a pergunta é, mas nós estamos a fazer angioplastia que é mais complexa ou menos complexa? Sim, mais. O meu mais, mas não sei. Mais também. Mais? Eu para mim Não sei. Não, estou a falar número de estentes por número de mais complicado. Nós temos mais complexo. Mas não sei se nos estão muito virados para o estrutural, será essa. Eu posso dar um exemplo. Nós temos um número à volta de 180 casos por ano e até maio estávamos ao par. Nós tínhamos aquilo calculado. Em maio, o Dr. Rui disse que não podíamos fazer mais que 2 estádios por semana. Disse, e precisos velhos não podem fazer. Porquê? Porque os coronários estavam a ficar para trás. Okay? E agora estamos a recuperar. Isto, somos um país pobre e de poucos recursos. O Pedro ontem estava a dizer que tem uma sala e meia. Santa Maria é o maior hospital do país, da capital do Império. Tem uma sala e meia. Nós andámos 3 a 5 anos a lutar com uma sala nova. Temos uma terceira sala novinha em folha. Um grande azar é que a sala não veio com operadores, com técnicos e com enfermeiros. Nós em Santa Marta temos uma sala novinha em folha. O Mário já lá meteu um CDI e tal. Está lá novinha em folha. Pá, aquilo é um luxo, é um orgulho. Não há gente. Mas isso até é o mais barato. Pois é. E depois é assim, isso é real. O nível, eu vejo pelos mais novos, o nível de complexidade da angioplastia, casos corrífica piurso, tiveram 4 horas de uma angioplastia, com impela, 3 vasos, tronco comum, aios e tal. Para ele, aquilo é uma morte, porque ele faz a subtração 4 horas, é 3 coronários que não se fizeram. E, portanto, tudo isto são pequenos degraus ou pequenos passos que façam com que os coronários... Eu pessoalmente tinha a percepção que a média da angioplastia fosse mais complexa. Eu acho que está mais, eu diria que nós temos operadores. Vocês, se calhar, são bias, porque a maior parte dos operadores, neste momento, tem menos diferenciado do que era. Logo, a angioplastia, aquela que está a ser segurada 80% das vezes, é feita por operadores, que são os fellows. Eles não estão a meter a fazer coisas esquisitas. Eles estão a tratar com um stent em vez de por 2, eles estão a não tratar 3 vasos e a tratar só 1. Diz, Pedro. Nos últimos 5 anos há uma tendência para menos frequência de utilização de 2 ou mais stents por angioplastia em contexto estável, sem ser em contexto de isto é só em contexto estável. Sim, parece ser uma tendência... 40 e tal. Há 48. É o dado objetivo que temos. Porque
Nós podemos ver se os centros com estrutural versus não estrutural, se baixaram os números. Se os números baixaram mais nos centros com estrutural, se calhar essa é a razão. Se os centros baixaram mais, os que têm mais porcentagem de FFR, é isso. Ou seja, se calhar, para termos essa discussão, devíamos ter os dados concretos, já que temos o registro. Os dados da indústria. A indústria tem incidido muito. E, por exemplo, estamos a perguntar. Eles só sabem quanto é que vendem de setentes, mas não fazem ideia. Estamos a fazer mais. Eu não sei, o nosso aqui fiquei surpreendido nesse dia. Nós temos 200 casos de FFM. Isso é a primeira vez que temos o recorde. Não sei, temos 200 casos de FFM. Mas isso é uma coisa que já vai demorar. Não justifica os dados. 200 doentes fizeram análise FFM. 200. Santa Cruz. Nós nunca tivemos isso. Estás a dizer que é muito? É muito imenso. Não tem 80%, tem 100% e a maior interação. 70 a 180 FFPs por ano, 90% dos casos é sobre. Mas isso não estás de acordo, achas que isso tem a ver. Se eu somar, e essa conta, se eu somar a estrutural, a angioplastia, só esses dois, nós ficamos em maior número de procedimentos do que fazíamos quando só fazíamos angioplastia. Só soma desses dois. Se eu somar o FFR, que dura tanto com a angioplastia, tenho mais. E para a taxa de utilização de pensar, padre, FFR, nós ainda fazemos mais. Só para perceber, quem é que considera que o principal fator para esta redução é a estrutural? O principal, os grandes centros, sim. Eu acho que não, mas é que eu estava a tentar perceber, porque nós estamos a falar aqui da redução de 2022. Aparentemente não há uma redução só em 2022. Esta redução de 2022 não parece ser devido à estrutural. Claro que a redução que tem havido nos últimos anos, sim, porque cada vez há mais estrutural e as salas não crescem. Pedro, tu tens a espera, António. É isso mesmo para todos dizer. Espera. Nós não fazemos mais estrutural, estamos a fazer mais. É isso mesmo que eu dizer. Quem é que considera que o fator mais importante para esta redução é a estrutural? Os centros com estrutural, claramente. Não é a maioria, não é? Eu estou dividido entre as indicações, como estás a dizer, porque claramente as indicações também nos puseram, nós chegamos doentes estáveis cada vez mais. Ainda bem, é a vida. Ora, desculpa, tens um dia para estrutural, tu imagina os coronários fazer, é tão simples, isto é... Está bem, mas isto é rocket science, não é? Então, e quem é que considera que tem sido a evidência mais recente que nos pode levar a uma atitude mais conservadora? Eu acho que os internos ainda não impregnaram isso. Quem é que acha que é a maior juventude dos operadores? Serem mais operadores jovens agora nos coronários? Isso é estrutural. Isso é da Os operadores mais diferenciados são no estrutural e os mais jovens nas coronárias. Então a resposta mais certa é que isto é multifatorial. São dois fatores. A, B, C e D. Todas as anteriores. Todos os anteriores. Se calhar, se olhares para os grandes centros e fazem estrutural, Vale a pena analisar os dois centros como se olhares para os pequenos centros, se calhar tens outra resposta. No nosso caso, no nosso caso temos duas respostas. Foi mais o registro e a diminuição da logística depois do dar a resposta concreta. Mas a resposta é simples, tem que estar aqui estrutural, isso é que as listas de espera de coronários têm vindo a aumentar, é quase certo. Mas isso é uma coisa já antiga. E isto porque eles têm 5 salas. Nós temos 5 salas. Pois. Temos operadores em todas. E tem uma sala só para as estáveis. Temos uma sala híbrida só para as estáveis e depois temos outras duas salas de hemodinâmica a funcionar com funcionários. Não, eu queria só dizer que e tem gente isto é tão óbvio, há esta limitação das salas, que a própria indústria está-nos a fazer esta pergunta, mas sabe isso e por isso tem estado completamente disponível para investir nas salas, exatamente porque eles sabem que é isso que é provavelmente o volume que vai... E como o Manel disse ontem, vai resolver o problema da sala, como ele resolveu, e depois não tens lá o produto para fazer vários dias. Vamos passar tempo. Níveis técnicos não tens enfermeiros. Quando tu níveis enfermeiros, pois não vai haver não tens médicos.
tomara. Concentrem-se só nesta questão. Esta questão é interessante. Está exposta ali, eu vou tentar sintetizar. Então é o seguinte, várias companhias manifestaram a sua preocupação pelo facto de termos uma inflação crescente, termos a crise das matérias-primas e, portanto, do lado deles faz todo o sentido de que tivessem uma correção dos preços que pudesse fazer face a todas estas dificuldades. E, portanto, estão a pensar em tomar medidas junto às administrações, da tutela, para fora. Eles são um cartel, pai. Os preços dos computadores válvulas já deviam ter baixado. Eles funcionam como um cartel. Dos dispositivos. E aqui a questão é, a primeira pergunta, primeiro é qual é a nossa perspectiva sobre essa intenção deles aumentarem os preços. Eu desafiava João Manel a pegar nesta questão. É assim, do ponto de vista, é lógico, há uma inflação, se há uma inflação é perfeitamente legítimo aplicar esse valor da inflação ao preço dos materiais. Isso para mim é claro. Este ano até haveria margem para acomodar esse chance. Este ano. Agora, para o ano, vamos entrar em contraciclo. Contraciclo é o quê? É os custos a subir e os rendimentos a baixar. E, portanto, o Estado não vai ter dinheiro e ele tem duas hipóteses. Ou a gente consegue manter fazendo uma ginástica, pronto, eles cortam. Mais alguma opinião sobre este tema? Acham que isto é algo que nós temos algum papel? Acho que não nos devíamos da questão, não, sinceramente. Eu tenho opinião, não. Eu não estou de acordo com o que estás a dizer, vou explicar porquê. Nós Como em 2015, na altura, abordámos e passámos a ser parceiros de uma estrutura que é importantíssima na negociação dos acordos de quadro, que é o SPMS. E tornámos parceiros no concurso de assistentes, que só tinha com bare metal e não sei o quê, e aquilo mudou para 38 posições, agora mudou para trás, mas bottom line, nós tornámos parceiros como consultores científicos, e esse é o nosso papel, de quem faz os concursos. E eu acho que nos arredámos, de alguma maneira, porque eles mudaram a direção, e nós tínhamos que, era o exemplo que estava, nós tínhamos que voltar, tínhamos que marcar uma reunião, novamente com o que é esse PMS, para nos dispormos nos pontos e os consultores científicos, porque senão eles vão contratar e com cursos de 20 e tal anos vão andar a fazer pesquisa na internet, Sim, Luís. que são 70 e depois aparece o anel arbitral como misturado. Estou no Porto. Estou aqui de um infarto. E temos uma responsabilidade. Deixar um braço. Olha, está a vir volta. Em que nós deixamos que esse PMS ou o governo desmaga. Obrigado. Nós não vamos deixar estar aqui sentados. Olha aí, esse comentário que nem sequer devia ser dito aqui. Isso é uma cidade científica. Isso é uma cidade científica. O concurso de SPMS, tu determinas as características do dispositivo. Não o preço. O preço é um concurso. É público. Eu acho que a APIC é mediadora entre o Estado e as instituições. Nós devemos defender os interesses que são pragmáticos. Rui, é assim, uma coisa que a gente nunca se deve meter é entrar a pé junto com o governo, porque a primeira coisa que ele faz, ele vai ao Infarmed e vai esgravatar aquele baú que ele tem lá sobre as relações entre médicos e indústria. Está lá tudo! Mas quem é que falou entrar a pé juntos? Não, isso vai para o jornal e nós ficamos já a contar para eles. Quem é que falou entrar a pé juntos, Manel? Alguém está aqui a falar em entrar a pé juntos? Estou a falar de sermos parceiros científicos, como já fomos, nos concursos da SPMS. Para lhes explicarmos o que eles vão fazer. Isso é o que eu estou a falar. Era a questão do preço. O preço, nós não vamos mexer em nada. Nem podemos estar estamos lá. Mas nós é melhor estarmos dentro do mercado. Nós temos que estar dentro do jogo. Nós temos que estar dentro do jogo. Não podemos é estar fora. Porque estar fora é a pior coisa que há. No preço, acho que devemos estar fora. O preço é fora. É a minha opinião. No preço. Nós no preço estamos fora por natureza. Por aquilo que estás a dizer, não. Tu não podes dizer a mesma coisa. Não é bem. De forma diferente, da mesma frase. Uma vez nós não podemos ser hipócritas.
empregos. Eu e tu, a semana passada, estivemos em Boston com uma empresa que nos levou. Isso é porque há margem nas empresas para acontecer. E acontece com todos nós aqui. E se algum dia alguém quiser pensar que isso vai continuar a acontecer, se de repente deixarmos entrar com uma zona, acabou. E a pergunta é, quem é que vai fazer a educação que tu tens tido e os teus internos têm? Eu percebi isso, mas... O que é que tem isso a ver com a APIC se intrometer num aumento de preço? Acho que não tem nada a ver. Não, tu não te intrometes por natureza, mas ao seres consultor científico defendes o valor dos dispositivos ou não. Porque eles olham para tudo, olham para uma válvula exatamente como olham para uma caneta. Tu tens de explicar a diferença, quando é que eles podem baixar muito pouco ou nada, porque há coisas que eles podem esmagar preço e outras coisas que não podem esmagar preço. Não há nada na cardiologia de intervenção que tenha mantido um preço há 15 anos. Não há nada. Isto é um cartel absoluto que eles têm. Até a válvula indiana, o mesmo preço da válvula mais cara é. Mas também isto não faz nenhum sentido. Mas por acaso sabes que nós somos o país mais barato a comprar válvulas? Eu não estou a dizer. Estou a dizer que não há nenhum produto em cardiologia de intervenção que tenha mantido o mesmo preço que mantiveram. Não existe. Isto é uma perversão económica. Sim, eu acho que devemos ter um papel do ponto de vista científico, claramente, e que inclui a quantidade de dispositivos necessária para tratar bem os doentes. E isso é, pela forma matemática, isso vai estar diretamente relacionado com o preço, porque se eu tenho 100 moedas para comprar 50 dispositivos, que é aquilo que eu preciso, está diretamente relacionado de saber que eu só posso gastar mas há hospitais, tu tens hospitais que conseguem perfeitamente, desculpa, eu conheço os preços de muitos hospitais, e de facto há hospitais que têm mais liberdade de condicionar os concursos e dizerem não, eu só vou usar 2 marcas. Qual é o preço? Eu sei que os preços nesses hospitais são muito mais baixos, por exemplo, do que no meu. Quando eles nos fazem a pergunta, eles querem o nosso aval para o fazer. Eles estão a fazer a pergunta por alguma razão. De alguma forma. De alguma forma. O que está condicionado pela SPMS, o valor é standard para todos os hospitais. Eu acho que é claro. Acho que há pique. Não. É o preço de referência. Claro, mas pode ser mais barato. Pode ser ainda mais barato. É o preço de referência. Sim. Eu acho que há um aspecto que é claro e eu acho que estamos a falar todos a mesma linguagem. Que é nós devemos ser consultores científicos para mostrar que os dispositivos não são todos iguais. São diferentes. E, portanto, nós não podem ser anunciados em pacote achando que é tudo a mesma coisa. Esse é um aspecto. Nós não interferimos, obviamente, nem nos pronunciamos diretamente sobre o preço. Isso é uma negociação, tem que ser deixada nas cartas. Nós podemos ter algum papel se, em extremo, as empresas não conseguirem vender, não conseguirem colocar os produtos no mercado. Vamos imaginar que fica, que esta situação de facto é muito grave e que as empresas prescindem de vender os seus produtos a este preço. E aí nós temos um problema de entrega. A única coisa que nós podemos fazer é reclamar o uso. Exatamente. É isso. Não é o custo. Nós precisamos da disponibilidade daqueles materiais. Bem, então a segunda questão é que os maiores inimigos em relação ao preço são as próprias casas. Porque de facto há casas que quando têm contrato de exclusividade, os preços mas baixam de forma impressionante. Okay? Há stands de primeira qualidade a 350 euros. Okay? Multinacionais americanas. Porquê? Porque fazem contratos. Num ano, eu vendo os 1000 stands que tu queres anualmente. Só que esquecem que aquele preço passou a ser um novo preço de referência. No ano seguinte, eles vendem de 100 ou 0, mas ninguém quer lhes pagar mais para aquele preço. Sim. São eles. Então vamos passar à segunda parte desta questão. Tem duas componentes. Numa primeira, deixam a mensagem de que, então, de facto, se nada disto for corrigido, se os valores não forem corrigidos, então nós vamos beneficiar de menos financiamento para a formação, isso é expresso. Por outro lado, informam também que a Promed propõe à tutela um conjunto de medidas para fazer face a estas dificuldades. Estão dispostas, mas eu posso resumir. Por um lado é a abolição
imediata daqueles da contribuição extraordinária, os tais 4% que eles tinham que doar no final, isso já podia mitigar um pouco a inflação. Depois, rever as tabelas com preços fixados pela SPMS, não aplicar os mecanismos contratuais de penalização, e permitir um novo enquadramento jurídico que permita rever os preços em alta dos dispositivos. São várias medidas. A questão é se vocês acham que estas medidas vão ter sucesso, se acham que ela vai se ter, principalmente porque são os dispositivos de grande consumo. Não, alguém quer pensar isso, mas acho que não vai ter sucesso. Mas eu dou sim. Próximo, vai não conseguir. Os 4% não sei, coisa. Se essas casas fizerem. É o trabalho deles, não é nada com isso. Se os médicos conseguirem ter uma influência suficiente para conseguir. Espero que vai chegar ao 4%, porque eventualmente sim. Nem isso acredito. Essa é uma coisa, é como eles próprios mandam. Por que a professora Nabi tem a dizer isto? Não me parece, concordo com o doutorado, não parece que sejam medidas que na perspectiva da agricultura para que isso Mas eu vou dar aqui uma questão. Há aqui duas vertentes. Acho que esta questão de tentarem preços às administrações mais elevadas é uma transversal da indústria, em geral, do calçado, tudo o que é equilibrado. Preços dos contentores, todos nós sabemos as histórias, são vertiginosamente mais altos do que o que isto é uma questão, é um problema da indústria em geral e nem sequer vai ser da indústria dos devices, da indústria farmacêutica. A única coisa que eu disse e digo quando alguém é que não me queiram dizer a uma área que está em crescimento estrutural como nós estamos, a disparar sky high, com os preços ainda mantidos, continentes, menos dinheiro para dar água nas negociações. Isso é a única coisa que eu digo. Não venham dizer isso, porque eu não, isso não vou. Nós estamos a trabalhar gigantescamente para conseguir motivar as equipas para se manterem a fazerem mínimo. Isso é mínimo, portanto, nós não sermos tontos nestas coisas, porque de facto a faturação deles está a subir, não está a descer. E eles dizem isso, eles sabem perfeitamente que a forma de modo operante que nós temos, se não tivermos vocacionados para isto, interessados, isto cai aqui e não há mais operadores lá. E os laboratórios funcionam à conta de cada vez o sentido de nós gostarmos do que fazemos, sentirmos motivados, aprendermos, os mais novos sentirem que vão evoluir, vão fazer coisas novas. Então, se alguma maneira se começar a degradar, porque as pessoas deixam de aprender, deixam de discutir, etc., isto tem uma repercussão enormíssima nas vendas deles. Portanto, eles sabem isto. Portanto, eles dizem isto, mas sabem perfeitamente que se não investirem no capital, nos sentirmos bem naquilo que fazemos, estão feitos. Ninguém está disposto a estar aqui ao sábado e não sei o quê, e não sei, a Rita tem os filhos, não se calhar, um jogador da semana está aqui com os meus... Não, é um exemplo, etc. Eu com os meus netinhos também gostava de estar com eles e não estou. Porquê? Porque isto tem esperança de ir para a frente e tal. Se eles não investirem, se as pessoas vão aprender, sentir que está a fazer tal, chega ao pé de um alemão que faz não sei o quê e que sabe fazer e que tem acesso a não sei quanto, e tu és um ignorante. Porque eu se não fosse a indústria, era ignorante. Eu tive o ano e meio que tive de bolsa da Sociedade Europeia, foi paga pela indústria. Quando se sai pela vaga pela indústria, o Estado nunca me ensinou nada. E o que aprendemos é uns com os outros, mas quando aprendemos aqui, quando aprendemos através da indústria. É pena ser assim, se calhar não era a melhor maneira. Se queremos estar a ganhar muito mais, investir em nós e vender as derivadas mais baratas, e nós é que queremos aqui separar. Mas olha, que a gente, assim, vamos ter puras barbinhas de molho. A inflação este ano vai atingir os 8%, possivelmente, provavelmente 6%. Eles podem não fazer a atualização de preço. Não fazer. Eles podem não fazer, mas eles vão ter que tirar esse dinheiro de algum lado. Porque a casa-mãe, vocês não sabem, mas essas empresas que têm em Portugal têm que pagar um yield, têm que pagar uma taxa
à casa-mãe. Por exemplo, a casa-mãe exige da Metrónica de Portugal um determinado rendimento fixo. E eles vão ter que o fazer. Eu acho que suspeito de uma forma fácil vão começar a fazer os periféricos, aquelas reuniões mais pequenas de pessoas que não lhes chateiam muito, essas vão à vida, provavelmente em vez de levarem 11, levam 7, provavelmente levam em baixo custo, provavelmente a gente vai a restaurantes os vinhos são mais aquele vinho de cápsula, que não tem rolha. Ou seja, não exagero. Eu prevejo que haja alguma tentativa nesse sentido. Não sei se vai tocar na APIC. A APIC tem um peso grande, um peso pesado, e vão chatear todos os mais pequeninos até chatearem a APIC. Não é bem assim, mas eu acho que eu só queria reforçar uma coisa que vocês estão a dizer. Nós, como grupo, cada vez que falamos connosco, nós temos que reforçar a importância extrema, que é motivar as nossas equipas. Que é o que estavas a falar. Nós, neste momento, o que é que mantém, digamos, o nosso drive para estarmos, os ortopedistas e os oftalmologistas já existiram há séculos. E nós ainda continuamos a Porquê? Por alguma coisa. E uma das coisas que faz que isso aconteça é que nós temos reuniões científicas, reunião anual, lá para frente. E isso, eu acho que a indústria às vezes não tem noção da importância que tem para nós e para os enfermeiros e técnicos que estão a trabalhar para nós. Mas há uma coisa, há uma coisa importante, isso é que é o papel da API, que é a diferenciação entre laboratórios que têm estrutural e que, no fundo, é um deles que nós também vamos buscar, que é grande parte do lucro, e os espontâneos. Porque, na realidade, o que está a acontecer é que eles estão a diferenciar na formação. E isso volta àquilo que eu ontem insisti, que é a diferença entre a descentralização. Até disso é a centralização. Porque as pessoas, por exemplo, no laboratório, que não faz parte do estrutural, este ano, para ir, por exemplo, ao EuroPCR, é uma dificuldade. Eu acho que tu não representas um hospital periférico. Desculpa lá, tu estás numa guerra que é justa, dou toda a gestão, mas Almada... Mas não estou a falar de Almada. Não é um pobrezinho do hospital periférico. Eu não estou a falar de Estou a ver o guardado, imagina ali a Leiria, pá... Leiria teve um convite para o PCR, eu vi lá internos e tudo. Duarte, eu não estou a falar de Almada, estou a falar dos estrutural, E pode ser zero. Não estou a falar de estrutural, não estrutural, não estou a falar de nada. Braga é igual. Não sei isso. A estrutural neste momento concentra o apoio da indústria e os periféricos não concentram. Exatamente. Veja, os preços não baixaram, os tentes já vieram a baixar. É verdade. A formação das pessoas que trabalham em hospitais não estrutural os convites são praticamente zero. E a APIC, a doutora Rita Calé, tem a obrigação nesse aspecto, dizer, atenção, que isto não pode ser assim, porque isto cria uma dicotomia. Claro. Fui secretário-geral da APIC 10 anos e uma das coisas que temos que fazer é organizar a reunião anual e parte disto tem a ver com o financiamento. Ou seja, há sempre aquele trabalho chato de fazer, que é reunir com as casas e pedir o financiamento. Eu tive 2 anos, a Rita fez agora nos últimos 2, isso é sempre um trabalho difícil e um dos argumentos que nós usamos sempre perante as casas é que o financiamento das atividades da APIC e da reunião anual é fundamental para eles continuarem a ver crescer o procedimento que é feito. E não sei se vocês provavelmente têm noção, porque isto é pessoas que estão envolvidas nisto, mas o financiamento que eles dão à reunião anual é uma porcentagem muito pequena de todo o financiamento que eles dão a reuniões anuais. Portanto, eu não acho que a nossa reunião anual esteja em risco ou o financiamento à PIC esteja em risco de erro. Porque eles, quando começarem a cortar, há casos que chegam a dar o mesmo financiamento à reunião anual da PIC como dão a reuniões individuais de alguns hospitais. E há 10 ou 15 reuniões de todos os hospitais que têm interesse na reunião e, portanto, há muitas reuniões em que eles chegam a dar financiamentos quase semelhantes do que dão à reunião anual da PIC. Portanto, eu acho que vão começar a tiverem a cortar. Portanto, essa eu acho que está mais ou menos... Reuniões de maior dimensão. E voltando ao guardado, há uma outra coisa, é que quem tem estrutural está a obter ganhos paralelos de investimento em equipamento, por exemplo, em época
cardiógrafos de última geração, que quem não faz, portanto, é um uso. Sem dúvida, é um uso. Vamos fechar este tema. Destas medidas todas, que me parece mais inteligente é a abolição da contribuição extraordinária. Logo na sua gênese. Eu ia, só que estou em Gaia numa reunião da ASI, tive muito prazer. A única solução será, se querem mais. Então, não é nada, estou ali tudo, que para a próxima vez ajudas-me a mim. Vai implicar investir mais nos operadores, na educação dos operadores e estimular mais as empresas. Eu acho que não podem ganhar mais sem investir mais. Passava para o próximo tema. O próximo tema foi proposto pela ABA, baixa penetração da intervenção medical em Portugal, apontando mesmo para um decréscimo da intervenção. Isto são dados que tentam apontar que 2022 estará uma atividade um pouco acima de 2020. E aqui eles gostavam de saber qual é que era a nossa opinião sobre a gênese deste fenómeno, dando aqui ainda este dado adicional, comparando a situação nacional com a situação do nosso vizinho. Nós temos cerca de 5 ambulantes por milhão de habitantes, que em Espanha têm quase 3 vezes mais. Eu começava já por colocar esta questão ao Bruno. O que é que tu achas que é a causa? Já não estamos a falar de ausência de crescimento, estamos a falar aqui de contração. Não é o Bruno que sabe responder a isso. Está a responder sobre Vamos tentar ver se o Bruno tem. Não, o Bruno sabe tratar, sabe as indicações, já disse tudo. E a maior parte de nós não sabe. E os caras de clínica ainda muito menos. Depois perguntar um cara de clínica. Mas estamos a saber menos do que há 3 anos. Não, as pessoas não sabem. As pessoas que contribuem não percebem nada. Acham que é só essa? Se perguntares a mim, fizeres uma e perguntares a mim indicações exatas para tratamento da hepatite, eu vou dizer uma série das neiras. E na mitral se calhar umas tantas. E portanto a ignorância, a falta de números, é que faz isso. Isto aqui é porque as pessoas não sabem. E porque não veem números, não é? Os números não se veem, porque entra lá está a outra. Para começar, deixar a tricurgia do lado, porque é uma área. Diz isto? Deixar a tricurgia do lado, porque é uma área que as indicações ainda são muito flu e na mitral, em que, pelo contrário, as indicações existem, a evidência tem crescido de uma maneira significativa e, portanto, uma base científica para tratar os doentes bastante sólidos. O problema é antigo, a meu ver, tem 2 aspectos. O primeiro é a baixa diferenciação. Eu acho que os centros que fazem mitral são pouquíssimos doentes. Eu, neste momento, basicamente, não tenho lista de espera para mitral. Portanto, não chega. Isto pode ser uma questão de ignorância das indicações, de algum conservadorismo, provavelmente. Há, efetivamente, muitos clínicos que têm, assim, ainda muita reticência em acreditar que, efetivamente, possa haver um papel para o tratamento proporcional da mitral na patologia funcional maioritariamente. E isto é um problema que existe. Provavelmente outros países conseguiram trabalhar a definição de uma maneira mais eficaz, no caso de Espanha, de Itália, para falar em países que são relativamente próximos de nós e que conhecemos mais muito bem. Isto é, acho que é o problema principal. O segundo problema tem a ver com a nossa estrutura. Acho que a TAB tem ocupado muito espaço no centro que tem sido estrutural. A minha experiência, mas acho que provavelmente o mesmo se passa em todos os centros que fazem estrutural. Temos uma pressão enorme para tratar doenças com estenose aórtica. É claro que isto tem, como acontece também no caso das coronárias, também a mesma coisa que acontece com a válvula mitral. Os espaços, os lotes disponíveis para mitral são reduzidos. Portanto, a meu ver, estas são as 2 razões pela qual não tem havido um crescimento. Obrigado. Eu ia colocar a questão ao Duarte e à Joana. Qual é a razão, vocês nos vossos centros também sentem este decréscimo, e qual é a razão? Vocês têm doentes em lista de espera e não os conseguem fazer, ou os doentes não vos chegam? Joana,
Eu acho que tem a ver aqui com um problema de referenciação. A lista de espera neste momento não está proibitiva, alguns doentes em lista de espera. Terá alguma coisa a ver também com, sei lá, às vezes a complexidade do procedimento? A Sociedade Europeia vai ser publicado em breve, em que vai reforçar novamente as indicações para isto. O problema é mesmo, de facto, logístico, que é, para mim, é muito complicado ter uma lista de espera tão grande de VAPs. Os nossos órticas têm mortalidade por progressão de 14% em lista de espera. Tentar agendar, porque este novo recurso de legislação renal não é aqueles doentes hiperresistentes que vão ter um AVC ou um infarto que nos tratar. É os doentes com hipertensão moderada ou um bocado como alternativa à terapêutica, porque não pode tolerar. Ou seja, o crescimento da legislação em Portugal, eu acho que é lícito e poderá vir a fazer-se nos privados, onde o doente poderá, de facto, e os privados têm capacidade de acumular ainda muito mais procedimentos. Agora, um doente deste ir competir numa lista de espera, porque isto é preciso fazer com apoio de anestesia, falta dizer isso para quem não está habituado a estes procedimentos, ou seja, eu para escalar um doente deste que não faz anestesista comigo por uma hora, eu planejei menos uma VAP naquele dia. E, portanto, é complicado do ponto de vista ético estar tu não tens fazer tudo, não tens sim, até agora não havia doentes. Agora a questão é, vai começar a haver doentes outra vez. E ao começar a haver doentes, vai começar a haver doentes outra vez. E se começar a haver doentes outra vez, por não ser um trato estrutural e que tem 6 ou 7 meses de lista de espera de estenose aórtica, é lícito pôr um doente destes que tem uma hipertensão moderada e que teve um efeito secundário do fármaco e passar à frente do quando tiveres a necessidade de apoio de anestesia, até um dos principais programa estrutural. Não nesses, mas nos hipertensivos graves. Eu faço como nos hipertróficos, dou-lhe morfina. Nós não conseguimos fazer sem anestesia. Nós temos um problema grave numa ablação de fibrilação auricular sem anestesia e é completamente vedado fazermos procedimentos em que dá eu nunca fiz nenhuma ablação com anestesia. Sim, isso está completamente vedado no nosso centro. Eu sei que há centros que fazem sem o apoio de anestesia. Mas com morfina deve ser espetacular para o tempo. Há uma questão aí, vamos já dizer. Vamos começar a calar por causa durante o maio, fizemos a população em indivíduos que já estavam com aqueles fármacos todos a 20 dias. A questão é que a evidência científica permanece pouco sólida. No TCT, a melhoria, ao fim de 6 meses, era 4,8 milímetros. Eu esgazeei os olhos, é 48 ou 4,8. Mas há uma administração. Dizer, olha, tenho aqui um novo procedimento que vai diminuir 4,8 milímetros. Mas isso era um mapa das 24 horas, não é? Tensão arterial média. Por isso é que não tem comparação. Por isso é que estou a dizer que não tem comparação com a gravidade das nossas. Ouça, eu torço que aquilo resulte, mas a evidência não salta aos olhos. Eu estou a dizer que nos centros que fazem estrutural isto é difícil competir com a pressão que tu tens para fazer as nossas órticas. O centro que não tem esta pressão estrutural, a Universidade de Horta, o Setúbal, outros hospitais que ainda não têm esta pressão e podem mudar um ou outro procedimento de anestesia, muito bem, e aí pode crescer. Eu tenho uma visão, eu concordo contigo, mas eu tenho uma visão um bocadinho não tão alinhada. Eu acho que na estrutural, eu sempre pensei isto, nós não devemos fazer tudo. Não devemos fazer tudo. Eu acho que intromete-se aqui um conflito com a privada que nos dá jeito de fazer tudo. E, portanto, pode haver algum racional para termos ablações renais nos hospitais para aqueles que se vão dedicar a isto e outras técnicas, para dividirmos a estrutural. Mas no sentido que estás a dizer, é evidente. Achas que vamos ter mais doentes? Em que tipo de doentes é que vamos ter? Eu acho que a degeneração renal definitivamente vai ter um lugar. Aqui o grande problema também são as guidelines. Neste momento as guidelines ainda não mudaram. As guidelines neste momento referem a degeneração renal como uma classe 3. Agora vamos ter o consenso que muito se deve ao resultado dos últimos estudos em que a Medtronic também investiu bastante e que são estudos bastante positivos, e eu acho que as próximas guidelines vão alterar a evidência da degeneração renal. E eu acho que há listas de doentes que pode sinceramente fazer esta técnica. Nós também, falando em listas de espera, acho sempre que conseguimos meter, nunca vamos ter o número de doentes papulares nem o número de doentes com estenose aórtica como temos para a degeneração renal. Mas eu acho que esta técnica vai ter um lugar e que há doentes que podem beneficiar com elas, porque eu não tenho muitos doentes, mas já tive doentes que só lhes consegui controlar a pressão arterial
com a degeneração renal. E nós próprios sabemos que o aumento brutal da tensão arterial aumenta os eventos cardiovasculares a longo prazo, não é? E também, eu entendo a questão do peso, não é? Das listas de espera, mas a verdade é que nós também temos cada vez menos evidência para tratar a doença coronária estável e que continuamos a chamar esses doentes, certo? Portanto, eu acho que há doentes que sinceramente podem beneficiar da degeneração renal no futuro. Precisamos, para conseguirmos fazer isto, é um procedimento com total segurança, claro que a eficácia ainda estamos a estudá-la. Precisamos de consenso para podermos chamar estes doentes e termos alguma responsabilidade em fazer o técnico e o chamar. E eu estou convicta que as guidelines se vão alterar. Agora, temos um enorme problema da referenciação. Enorme. E é preciso trabalhar na referenciação. João Nicolau, só uma questão. Nós começamos a trabalhar que é mais importante para mim do que e agora os estudos mais recentes começam a apontar no doentes. Sim, como alternativa à medicação, como alternativa à doentes medicação. intolerantes. A minha pergunta é, vocês acham lícito trabalharmos esses doentes no SNS? Isso é que eu acho que esses doentes não é com esse tem uma alternativa terapêutica aí. Pode ser, não, se for uma intolerância, em centros periféricos, acho que era um procedimento para eles fazerem algum